nós tivemos... Oh, como é que é? O que estás a fazer? Bom, bom, vamos lá. Querem um cafezinho? Você não quer sentar do lado de lá, por causa da luz da janela? Vou sentar do lado de lá. Senta ali, senta ali, senta ali. Aqui não é que manda, aqui não é que manda. Ou aqui, senta aqui. Eu vou sentar com a calma aqui. Eu não mando nada, tá bom, gente? Vamos lá. Eu só vou deixar vocês enxergarem o Zé, porque ali não dava para enxergar. Ó, não ficou melhor? Olha como você ficou melhor agora. Mas eu estava exatamente numa situação em que não se vê a cara, porque o velhinho é feio. É porque... Não. Vamos lá. Então, mais uma prova de quem manda no mundo são as mulheres. Porque os homens estão completamente iludidos. Eu reconheci isso muito cedo. E isso me valeu realmente interpretar o meu lado feminino. Bom, mas não vou falar disso agora. Vamos lá. Estamos quantos? Muitos já. 22, amigos. Ok. Zizi, há alguém que queira... Tu já falaste aquelas coisas do início? Vá lá, fala então. Ainda não. Bom Depois dia. Vão conhecer aqui outros amigos que eu tenho aqui. Vamos lá. Cafezinho. À saúde. Bom dia, boa tarde. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Então, vamos começar o nosso encontro. Solicito, por favor, um guardião do tempo e um guardião das mãozinhas, que é o guardião, né, da nossa gestão de fala. Quem poderia estar assumindo? Lembrando que o nosso guardião do tempo, ele gesta o tempo e nos ajuda a construir a reunião, certo? O nosso encontro. Então, quanto tempo precisar, sendo que nós temos 1 hora de encontro. Quem poderia assumir? Bom, se ninguém assumir, eu posso assumir, então, o guardião do tempo. Então, só vou solicitar que tenha um guardião das mãozinhas, para nós fazermos a nossa organização da fala. Quem poderia estar assumindo? Temos alguém para assumir a guardiã? Raul, é Luca? Bom dia, Luca, tudo bem? Você está assumindo, então, as mãozinhas? Então, agradecida, Luca. Então, podemos começar. Amigo Zé, repassar. Então, nós temos aqui a Zizi, o Bruno, o Léo, não sei se mais alguém do grupo chamado Educação Humanizada. Já viram a Tina? Agora vou apresentar aqui mais alguém. Olá, bom dia. Meu nome é Edilene, estou fazendo uma visita aqui à Terra do Brincar com um grupo maravilhoso e muito encantada com todos. Beijo, gente. Bom encontro. Bom dia ou boa tarde, não sei. Bom dia. Para e todas. Eu sou a Cláudia Duarte, também estou aqui junto com a Edilene, com o Mauro, com a Tina, com a Bruna, com a Malu, e nós estamos aqui junto com o Zé, na Terra do Brincar. Para quem não saiba, é a dupla Claudilene que fizeram, é verdade, Claudilene que fizeram o projeto Âncora. Ouviram falar? Então temos aqui, Mauro, vem cá. Mauro, tem que haver um homem no meio disto para manter um pouco... Olá, pessoal, prazer conhecê-las. Sou Mauro, apoio a Escola Aberta de São Paulo, apoio a Tina no projeto de Mogi e estou aqui também para conhecer esse projeto aqui do Zé. Prazer. E daqui a pouquinho vão para São Paulo, que é uma perda, podiam ficar aqui, passar aqui o fim de semana. E agora temos aqui a Bruna. Oi, gente, bom dia. Tudo bom? A Bruna é uma das pessoas que compõe este projeto da comunidade de aprendizagem, que é a mãe da Malu. Falta aqui a Marcela, com o Noah, mas depois vais conhecer, falta o Conrado, falta a Paula, falta muita gente aqui. Talvez em julho nós tenhamos condições de receber alguém, mas entretanto vamos conversar. Vamos lá. Então, meus amigos, eles vão embora para São Paulo e eu fico aqui a chorar. Vamos lá. Eu, quando chego a algum lugar, vão deixar estranho que de repente eu apareça com o nome de Bruna. E
Porque eu andei aqui pelo meio do mato com os meus amigos, porque está um terreno muito bonito, em frente à lagoa, e andei a mostrar. Quando me apercebi, já eram 11 horas daqui. E, portanto, eu estou a trabalhar com um celular, um telemóvel da Bruna. E isso é muito... Muita gente me pergunta, quando eu vou a algum lugar, pelo PowerPoint, tipo, essas coisas todas. Eu não tenho nada, eu tenho a mim. E, portanto, mesmo em cima da hora, eu estou aqui. Eu, compreendem? Eu convosco. Mais nada. Porque é assim que as coisas têm de ser. Quando alguém, numa palestra qualquer, num congresso, começa a dar aquela coisa do currículo, que eu que fiz isso, fiz aquilo, tal. Quando acaba, eu digo, olha, meu filho, isso é o passado, não serve para nada. Na escola da ponte, quero lá saber da escola da ponte. Eu quero saber do que estou a fazer, da ação que agora estou a fazer. E, portanto, eu sou um designer educacional. Não é mais do que isso. Um aprendiz de utopias realizáveis. E convosco vamos construir utopias. Convosco nós vamos ser designers de nós mesmos. Hoje eu gostaria de ver convosco, já a partir daqui, perguntas e respostas, que eu sei o que eu quero dizer, mas não sei o que vós quereis ouvir. O que eu deixei... Olá, Gabriel. Está ali mais gente, mas agora vou ver se levo isto direitinho. Depois, noutras alturas, eu vos apresentarei. É um povo maravilhoso aqui, como vós, que está a fazer a primeira comunidade de aprendizagem do mundo e arredores. Então, eu deixei-vos com uma proposta de fazer um dia, acho que foi isso, um dia fazendo um pouco daquilo que é já a gestão de espaço e tempo para criar autonomia nos jovens. Mas se não ficou claro, que eu acho que não ficou, que me explico muito mal, eu irei rapidamente explicar. É aquilo que eu tenho estado a fazer, em várias escolas aqui de Maricá. O que eu proponho? Que no início, um dia, basta um por semana, na sua sala de aula, ou fora da sala de aula, num espaço exterior ao prédio da escola, onde quiseres, criar 3 espaços. 3 espaços. Vamos chamar de humanidades, porque isto é tão rudimentar, até me apetece não falar assim. Mas foi isso que nós fizemos há 47 anos e resultou em pleno. Meninas, eu estou a falar aqui, por favor. Esta gente não vê que está a fazer barulho. Bom, estava a dizer que fizemos isto há 47 anos e o que é? Fizemos grupos de crianças, naquela altura fizemos grupos de 3, heterogéneos, ou seja, não eram os melhorzinhos juntos os piorzinhos, ou as meninas de um lado, os meninos do outro, não, fizemos heterogéneos. E foi aí que começou muito do nosso valor básico da solidariedade, porque no grupo de 3 havia sempre um que precisava mais que os outros, mas esse um também ajudava os outros. E, ao fazer isso, nós começamos um caminho de inclusão muito grande, que depois, noutra altura, falaremos. Essa coisa da inclusão, que não existe, não é? Mas está nos tratados e nas teses. 3 espaços, humanidades, científico, digamos assim. Nas humanidades, português, inglês, geografia humana, história, essas coisas todas. No outro espaço, matemática, ciências da natureza, física, química, etc. No terceiro espaço, nós juntamos as várias artes, a expressão dramática, a expressão plástica, a expressão dinâmica, a expressão físico-motora, tudo isso juntinho ali. E normalmente esse espaço era ao lado, fora do prédio. Mas pode ser quem estiver no ginásio, quem estiver no espaço, por exemplo, de educação musical insonorizado, pode também utilizar. Vós é que sabeis. Mas aquele espaço que nós mais utilizamos aqui é a biblioteca. Normalmente nós utilizamos uma sala de aula, a biblioteca e no espaço externo. O que é que acontece nessa experimentação? É um treinamento de criança. Ela vai perceber que vai estar um tempo num lugar, depois vai ter que passar para outro e depois para outro. Vai passar por 3 lugares. E ao fim de passar por 3 lugares, vai apresentar aos outros, a todos, aquilo que aprendeu. Se for uma evidência de aprendizagem, vós registais como avaliação diagnóstica. Se não for, vós conversais para que a pessoa veja que não aprendeu. Eu dou um exemplo. Quando fizemos esse trabalho,
Não havia computadores. Ok? Não havia computadores. Estou a falar do tempo dos dinossauros. Ou seja, havia livros didáticos e mais nada. E havia pessoas. Então, onde é que eles colhiam informação que dava a resposta às perguntas? Porque eu esqueci-me de dizer que aquilo que vós, por exemplo, no primeiro ciclo, irias ensinar nesse dia, o que vós irias ensinar, vós transformais em perguntas. Ok? Não dais a aula, transformais em perguntas. E colocais. Eu punho ao mínimo de 7 perguntas em cada espaço. 7. No terceiro espaço, há aula. Porque, por exemplo, fazer um percurso em educação física, não estamos à espera que a criança queira. Nós criamos o percurso e a criança experimenta. Quem quiser aprender a tocar piano tem que saber fazer escalas e o professor tem que aparecer. Portanto, a aula vai existir sempre, mas comecemos a aula só pelo terceiro espaço. Eu daqui a bocadinho já vou ouvir as reclamações e as dúvidas, porque certamente as haverá. Então, só perguntas. E quando as crianças vinham apresentar o que tinham descoberto, as informações colhidas, elas teriam de explicar onde colheram essa informação. Por exemplo, eu pergunto, vou brincar, hein? Qual foi o primeiro rei de Portugal? Pronto. Estou brincando, ok? Senão a pergunta que se faça. Então, eles vão e vêm com uma informação. Aí eu quero ver a bibliografia. Eles dizem, olha, eu vi no livro tal. Ok. E em que mais viram? Perguntaram a alguém? As pessoas são fontes de informação. Foram ver alguma enciclopédia? Consultaram outro livro de história? E isso começou a ser tão profunda a pergunta que eles perceberam que não podem confiar num livro apenas. Têm que confirmar em mais um ou dois para comparar as informações recebidas. E um pormenor muito interessante. Eles fizeram um gráfico dupla entrada, em que puseram os assuntos todos de história, eu lembro-me, e na horizontal os manuais que eles tinham lá, os livros didáticos. E perceberam, por exemplo, que um assunto X era tratado no manual em 4 páginas, na outra, numa página, e noutros nem aparecia. Eles fizeram esse trabalho. Muito interessante. Um dia, há tanta coisa que eu quero falar. Mas vamos fechar agora a explicação. 3 espaços, 3 tempos. Eles têm que estar atentos ao tempo para mudar de espaço. E têm que, naquele tempo, em cada espaço, procurar a informação. E, portanto, os espaços têm que estar preparados para a recolha de informação. Têm que estar preparados com livros, internet, tudo o que é preciso. E uma pessoa em cada espaço. Uma pessoa em cada espaço. Ainda não estamos a falar de tutoria. Não estamos a falar de tutoria. Estamos a falar de uma primeira experimentação para repetir várias vezes, para que eles saibam gerir o tempo e saibam gerir o espaço. Está ali uma barulheira que eu não estou a gostar. Bom, até aqui, alguém tem dúvidas? Zizi, vai vendo se há a mãozinha levantada para perguntar. É isso que eu estou a fazer noutros lugares. Com licença. O Leonardo tinha deixado a mão levantada e depois tem o projeto circular. Primeiro, bom dia a todas as pessoas aqui. Muito feliz, meu amigo, da Edilene, da Cláudia, do Mauro, da Bruna, que sempre tá. Eu conheci a Bruna, aliás, uma pessoa maravilhosa, todas elas. Então, fico muito feliz de ver que não só virtualmente, como também como espaço físico, você está cercado de pessoas maravilhosas. Minha pergunta é uma pergunta sobre pessoas. A gente passa por muita coisa nessa vida, né, meu amigo? Não é pouca coisa, não. E quando a gente monta os círculos de aprendizagem, por exemplo, depois eu até tenho um modelo de círculo que eu cheguei a praticar e deu muito certo. Chega um momento que eu falo que é o momento do feitiço do tempo, em que as pessoas se incomodam com o feitiço do tempo. Né? Eu sei que esse feitiço é um reinventar o tempo inteiro. Ao menos assim tem sido comigo. Né? Então, às vezes, a gente precisa. Mas, em que momento a gente tem que sentar e chamar as pessoas da equipe para falar o seguinte: olha, porque os círculos começam de forma tranquila,
e vão construindo processos, né? E processos cada vez, ao menos no meu caso, me envolvem cada vez mais. O que incomoda muitas pessoas é que tem gente que não está disposta a se envolver, né? Às vezes, chegar em sala de aula, e nem todo mundo, aliás, eu particularmente, tem dia que eu quero chegar, eu falo assim, meu Deus do céu, para o mundo eu quero descer. Todo mundo tem disso, né? Mas tem gente que só quer parar o mundo e descer. Né? Como é que a gente faz para ressignificar quando isso acontece? Quando a gente está num processo em que a coisa está começando e que a gente começa a levar porrada. Porque tem gente que só quer descer. Não quer embarcar, não quer deixar você seguir, não quer deixar o grupo seguir, e ao contrário, quer voltar e fazer aquilo, né? Não, eu quero dar minha aulinha de 50 minutos durante 2, porque você pega 50, tem muita gente que faz isso, né? Eu quero dar minhas aulinhas, voltar para casa e viver, como se aquilo ali não fosse espaço de vida. Como é que a gente faz aí? Obrigado, Léo. Estás a falar já de algo que eu iria conversar hoje e vou conversar agora, dado que tu fizeste a pergunta. Paralelamente a esta experimentação, eu chamo de experimentação porque não é uma experiência. Ela não é nova, eu já a fiz milhares de vezes, portanto não é nova. Mas é nova para quem vai fazer pela primeira vez. Paralelamente a esta experiência, dado que o Léo me fez a pergunta, nós iremos, que também já falei disso, entregar à direção do agrupamento, à Secretaria de Educação, às direções de escolas, a proposta de termo de autonomia ou de contrato de autonomia em Portugal. Porque antes de se criar um círculo de aprendizagem, e agora estou a entrar na inovação, porque não há círculos de aprendizagem. Os primeiros sois vós que quis fazer. Não há comunidades de aprendizagem. É mentira isso tudo que está aí. E eu estou à vontade para discutir isso. Vão ser as primeiras comunidades e vós é que as ides construir. Então, quando vós juntardes pessoas, lembrai-vos de Abel e Caim. Nós entramos no domínio da relação afetiva, da relação emocional. Nós levamos connosco a nossa cultura, hábitos, rotinas. E, na teoria, é extremamente simples fazer uma comunidade emocional. Extremamente simples. Teoricamente, simples. Vos digo que fazer comunidade é um inferno. Tá bom? Inferno. Eu não tenho palavra melhor para definir. Mas é um inferno onde a gente caminha para o paraíso. O que é preciso é não desistir. Então as pessoas são testadas ali. Muitos são chamados, poucos escolhidos. O Fialho de Almeida, português, tem uma história que é a raposa e as uvas. Uma raposa passa por debaixo de uma latada cheia de uva madura. Ela é uma raposa. E ela olha e despreza. Diz, estão verdes, não prestam. Porque ela só conhece uma alimentação carnívora. Quando uma pessoa está em sala de aula, e 99,9% das pessoas estão em sala de aula, eu costumo distinguir 3 tipos de educadores que estão em sala de aula. O dador de aula, que é uma pessoa que acredita que dando aula ensina, e pronto, e faz o melhor que pode. E faz uma planificação tremenda, maravilhosa, um planejamento, e dá uma aula bonita, com recurso a belos materiais. Esse é o dador de aula. Depois há o chamado professáurio, que é um professor do tempo dos dinossauros, que diz que dá aula, mas é para assinar o ponto e vai embora, porque ele já está velho demais, não quer. E depois há aqueles que eu considero antiéticos, que sabem que do modo como trabalham, não ensinam todos, mas continuam a trabalhar do mesmo modo, sabendo que não ensinam todos. Ou seja, o chamado farisaísmo pedagógico, como eles chamam, não é? Jesus, que foi Cristo, ele dizia: vós, fariseus, sois túmulos caiados onde germina calada a podridão. E, infelizmente,
na nossa classe nós temos, infelizmente, muita gente assim, que tem a sala de aula como lugar de emprego e não como lugar de humanização. Vamos sair disto para acabar a resposta ao Léo. Porque eu mesmo me vi nessa situação de professório, me vi na situação de dor de aula, só não me vi, porque me respeito e respeito os meus alunos, só não me vi na posição de anti-ético. Quando despertei para essa realidade, eu tinha 2 caminhos. Se, do modo como eu ensinava, não ensinava a todos, eu tinha 2 caminhos. Ou aprendia de maneira a ensinar todos, ou saía da profissão. Portanto, optei por aprender. Senão não estaria aqui hoje. Quando fomos formar o círculo de aprendizagem, e eu agora já vou aproveitar a pergunta do Léo para vos falar disso, nós teremos de ter feito a leitura do projeto educativo. No Brasil, o PPP, Projeto Político-Pedagógico. O professor tem que ler o projeto. Em cada 10 professores que eu encontro e pergunto o que é que diz no seu projeto educativo, 9 não sabem. Nunca leram. Mas o projeto é que permite que a pessoa trabalhe. É a lei da escola. Ao ler o projeto, pode ser um professor, mas pode ser também uma mãe, um pai que queira ler o projeto. E o Léo falou muito bem, que aparecem logo os obstáculos. Eu estou a trabalhar em 3 escolas, neste momento, de professores maravilhosos. Mas eu perguntei na escola, pelo PPP, pelo projeto Político-Pedagógico. Numa disseram que estava em construção, ou seja, nem sabia onde é que estava, respondem que está em construção. Se está em construção, a escola tem que estar parada, tem que estar a construir também. Outra disse que não podia dar porque a secretaria não deixava. O terceiro, eu vi que o que estava no projeto não tem nada a ver com a prática. Absolutamente nada. Uma coisa é escrita, outra coisa é feita. E são pessoas maravilhosas. Só que elas estão funcionarizadas. Elas obedecem a ordens. Ouço muitas vezes dizer isso. Eu cumpro ordens, não é? É como no julgamento de Nuremberg, não é? Os que comandavam os campos de extermínio de judeus, quando foram julgados em Nuremberg, lhe perguntavam, mas por que é que você matou tanta gente? E eles respondiam, eu só cumpri ordens. Dá para entender a dimensão deste drama. Então, quando fizeres o círculo de aprendizagem, pode haver 3 círculos de aprendizagem, 2 círculos de aprendizagem. O de proximidade, o de vizinhança. Aqui nós estamos a construir um de vizinhança, mas vai ser também de proximidade. Qual é esse círculo de proximidade? Se houver um professor ainda vivo, nas escolas, e vós sois professores vivos, vós construís um círculo de proximidade. Pegais no Google Maps e ides ver quais são os alunos da escola que moram a menos de 1,5 km. Ou de 1 km. Começam por 1 km, depois 1,5 km. Ou seja, 3 metros de diâmetro ou 2 metros de diâmetro de um círculo, ou melhor, de uma circunferência que define um círculo. Dentro desse círculo, podes ver quem mora aí, quem vive aí. Aproveitar para fazer um mapeamento da área, os locais de potencial, as necessidades, as tecnologias sociais, os saberes populares, os problemas que existem, etc. Por exemplo, aqui nós temos problemas de não haver abastecimento de água, por exemplo, não há. Temos o problema da poluição da lagoa. É isso. Ao fazer esse exercício, quem faz esse exercício? Professores e alunos e comunidade, juntinhos, num círculo de aprendizagem de proximidade, neste caso, porque parte da escola e de um professor. Se o professor residir a menos de 1,5 km da escola, ele vai constituir para o ano letivo seguinte, porque em comunidade de aprendizagem não há ano letivo, mas vamos pensar assim, enquanto houver, não é? Não se sabe o que há, mas espero que lá há. Vão construir um círculo de aprendizagem convosco, se morardes ali, a partir da vossa residência. A partir da vossa residência fazeis 1 km de raio, um círculo, e todo o aluno que morar por ali ficará convosco como tutor. Isto pode parecer-vos um exagero, não é? Mas eu vou dizer que eu vou fazer isso. E se eu fizer isso, todo mundo pode fazer. Toda a gente pode fazer. Não me venham com tretas, por favor. Eu estou a falar assim porque... mas o quê? Mas o quê? E a lei? Qual lei?
Ah, mas nós somos mandados, então deixai de ser mandados. Tendo dignidade profissional. Muitas vezes eu penso assim, repara, eu já disse isto muitas vezes, mas não me importa de vos repetir. Eu fui diretor de escola. Quando vinha uma ordem da DGEST ou do Ministério que eu não concordava, eu não cumpria. Mas vós tendes de cumprir. Eu também tinha de cumprir. Mas eu me respeito. E respeito o meu projeto. Mas vós não. Vós tendes dever de obediência hierárquica. Mandam de cima, vós sois diretores, tendes de cumprir. Ou é mentira? Onde é que está a dignidade profissional? Onde é que está a autonomia da escola? Tão simples. Então, nesses círculos, eles vão ser formados exatamente assim. E vamos experimentar. Porque é inovação. E, portanto, como inovação, nós poderemos ter de rever tudo, mas só depois de fazer. Não se esqueçam do que eu digo. Fazer, refletir, fazer. Tá bom? Então, Léo, ao fazer esse círculo de aprendizagem, nós vamos deparar com as nossas diferenças e manifestar os nossos defeitos. Tudo se joga ali num caldo cultural tremendo, porque uma coisa é estar à distância, como estou agora, outra coisa é respirar o mesmo ar. Outra coisa é ver o outro a todo momento. Outra coisa é pensar de uma maneira que o outro não pensa e vice-versa. E os incidentes acontecem, os conflitos acontecem. O que é preciso? Reelaboração da cultura pessoal e profissional. Reelaboração. Nós somos treinados para ser individualistas, egoístas, não autónomos, nem solidários. Então, nós vemos o argueiro no olho do vizinho, não vemos a trave que tapa o nosso olho. O que é preciso nesses casos? 3 palavras. Quando alguém, num círculo, agir de uma maneira que nós não entendemos, não vamos atirar-nos a ele. Vamos ter compaixão. Compaixão. Segundo, se isso nos ferir, propor diálogo. Se o outro não aceitar diálogo, perdão, perdoar. Terceiro, agir com gentileza, suavidade, ternura, independentemente do que aconteça. E é coisa que eu não consigo. Quem me conhece sabe que eu agora venho ainda por cima, quando me vem... Bom, quando uma criança é prejudicada, eu atiro-me à pessoa. E, portanto, eu não sou um exemplo para ninguém. Mas, como os velhos dão conselhos, eu estou a dar conselhos. Os velhos não cumprem, eu também não vou cumprir, é evidente. Estou brincando. Então, Léo, paralelamente a este exercício que eu proponho, um dia por semana, começar a criar o círculo. E quem é o círculo de aprendizagem? Tão simples. Eu já expliquei isso, mas vou voltar a explicar numa cartinha. Falar nisso, lede as cartinhas, por favor. Porque eu não falo só nas cartinhas. Um círculo de aprendizagem é composto por pessoas. Escolas são pessoas. Pessoas que partilham de valores comuns, têm a mesma visão do mundo, que definem princípios de ação, que se juntam num projeto coletivo e o desenvolvem com criança, jovem e adulto. Quem faz parte do círculo de aprendizagem, desde o 5º mês de gravidez até à morte. Não há alunos do primeiro ano do primeiro ciclo, até ao fim da universidade. Depois da universidade há mais vida, há mais aprendizagens. Nós aprendemos ao longo da vida. Portanto, aqui nesta comunidade que eu estou a criar como círculo de aprendizagem, nós temos apenas umas 7 crianças, mas temos cerca de uns 20 adultos que estão a aprender. Por exemplo, há um que é escultor e ensina, mas está a aprender permacultura. Não vou explicar tudo. Pronto. Léo, se tu tiveres alguma experiência de círculo, e tu sabes a quem me estou a referir, quando tentaste aproximações com pessoas, só levaste pontapés. O Léo depois um dia talvez conte a história, porque ela ainda não acabou. Porque ser inovador é martírio. Mudança já não. Aquilo que eu estou a propor é mudança. Inovação já são os círculos. Mas fazer este exercício é uma mudança.
Porque já foi feito há 47 anos. Não é inovação, é uma mudança. Mas é uma mudança que é um alicerce, um patamar para fazer a inovação. Compreendido? Vamos a outra pergunta. Pãozinho de queijo. É bom? Com licença, amigo Zé. Seria o projeto circular? Eu só gostaria de confirmar se terá alguma contagem de tempo, se precisaria marcar algum tempo. Projeto circular, quem seria? Tudo bem? Tudo bem? Estão me escutando? Sim. Eu sou a Sara e sou de São Paulo. Eu queria agradecer e dizer olá a todos vocês. Eu trabalho com Montessori, mas é a minha leitura de Montessori, então eu sempre leio contra os montessorianos tradicionais. E, na verdade, já conseguimos conquistar bastantes coisas. Assim, nós trabalhamos com bastantes pais dentro da sala, quando temos especialidades que assim, demandam essa ajuda, e sempre que eles podem. Já trabalhamos com agrupado de idades, que é uma coisa positiva. Os alunos têm total liberdade para andar na nossa escola e tudo mais. Eu fiquei muito curiosa em relação à primeira conversa. Tenho duas perguntas. Em relação à primeira conversa, fiquei curiosa sobre as apresentações dos alunos depois desse tempo de autonomia. Então, como vocês falam, como vocês propõem, se as apresentações são para todos os alunos, são para quem quer ouvir, são para o professor, como é construída essa autonomia, porque é uma questão que eu já tenho hoje, então me ajudaria muito. A segunda questão está muito relacionada com a questão anterior. Eu tenho muita dificuldade, assim, dentro de uma comunidade, qual é o nosso limite? Claro que está definido pelo TPP, eu entendo isso, mas nós trabalhamos muito com a autonomia e, por exemplo, estamos contratando, expandindo a equipe e tem algumas pessoas novas que chegam que começam ferindo muito essa questão da autonomia na nossa perspectiva e eu estou sem saber quando agir, como falar mais. Há pessoas que não estão desconstruindo e isso me está custando muito porque eu sinto que interfere com todo o esforço que temos feito para a criança, né? Então, para mim, é um atentado aquilo que eu tenho tentado construir para a criança, pela forma como está sendo feita, só que eu tenho medo de ser uma ditadora dentro da minha escola. Então, como é que eu faço uma gestão de uma comunidade sem chegar no ponto de ditadora? Porque o que me apetece é conversar até deixar passar, deixar manter a nossa escola de uma forma coesa, né? Como não perder essa coerência? Começamos por esta última questão. Não sei se sabem, no contrato que a Ponte firmou com o Ministério em 2004, estava previsto que a Ponte escolhesse os professores. Concurso universal. Todo mundo podia concorrer, toda a gente. Com parâmetros e critérios bem definidos. Muito mais bem definidos do que esse concurso geral que está por aí. Por que foi que nós reivindicamos isso durante 28 anos? Porque todos os anos havia pessoas que iam embora, outras que voltavam, outras que vinham de novo. E ao vir de novo, como nós não tínhamos sala de aula, eles só sabiam dar aula, a coisa complicava-se. Nós todos os anos tínhamos de voltar ao princípio. E havia pessoas que nem sequer aceitavam e não faziam nada. Eu só sei trabalhar em sala de aula e, portanto, se não me derem uma sala de aula, eu não trabalho. Era assim. Muitos problemas nós tivemos. A pessoa que concorresse para ali, no concurso direto, sabia para o que ia, tinha que trabalhar assim. Então, quando eu falo do termo de autonomia, contrato de autonomia, eu falo disso também. Estabilidade da equipe de projeto. Concurso direto da escola. Quando eu falei isto no meu sindicato, eu fui dirigente sindical. Durante 30 anos fui dirigente sindical. Ao lado daquele que agora anda para aí nas manifestações em Portugal. Não vou dizer nome, não importa. Mas o sindicato não gostava nada do concurso direto. Eu percebo porquê. Mas nós tivemos. Claro que depois veio um ministro de fraca memória e ilegalmente retirou esse direito. E agora a Escola da Ponte recebe professores que só sabem dar aula.
está numa crise. Mas não admito que esteja em crise, mas isso é uma questão entre mim e a Ponte. Em abril eu estarei na Ponte para conversar. Voltando à vossa prática. Tu dizes que és montessoriana, e acho ótimo. Dizes que és uma montessoriana que atualizou a proposta de Montessori, ainda melhor. Mas, e lá vem o mas do velhote insuportável, lá vem o mas. Espero que não te ofendas, porque eu já trabalhei com tantas escolas montessorianas. Eu utilizei todos os materiais Montessori, eu li a biografia da mulher, eu tenho uma admiração por aquela mulher. É uma santa, pronto. Mas a maioria das escolas montessorianas, waldorfianas, no momento da escola moderna e tal, são seitas. São seitas. Tem um guru. Tem um guru que já morreu e fazem tal e qual. As escolas Waldorf, por exemplo, deve estar aí alguma da Waldorf já a dar-me cabo da cabeça. As escolas Waldorf que eu conheço, e conheço muitas, desde a escola da Leonor Malik, em Lisboa, em Ceia, do Fritz e tudo mais, isto na década de 70, 80, conheço-as bem, elas fazem exatamente como fizeram na fábrica de tabacos em 1919. Tal e qual. É uma seita, uma das... É isso que eu estou a tentar ir. Então eu não me rotulo como montessoriana, aliás, eu rotulei-me, mas eu não rotulo a minha escola como montessoriana porque eu estou aí contra a seita e estou a pagar as partes. Pronto. É quando me perguntam, você é construtivista, você é montessoriano, você é... Eu digo, sou tudo. Eu sou tudo. Até sou instrucionista. Ou seja, temos que aproveitar o que a instrução vem. Não é? Eu não jogo nada fora. Eu juntei tudo na minha sala de aula. Só que, minha amiga, agora é que vem o golpe de misericórdia. Eu sou muito malzinho. É que, quando se fala em Montessori, Claparède, John Dewey, Kilpatrick, Steiner, Freinet, De Crowley, por aí vai, estamos a falar de escola nova. Estamos a falar do centro no aluno. O centro no aluno. Autonomia, né, do aluno. Protagonismo. Sujeito de aprendizagem. Aquelas tretas que eles inventam, os académicos, para escrever livros e tal. Enfim. Minha amiga, eu andei 30 anos a pensar que o centro era o aluno. Hoje eu sei que não é. Não há centro. Há relação. O centro está em todas as coisas. Dá para entender? E a Montessori é necessária, com certeza. Ela foi médica e psicóloga. Então, o centro está em todas as coisas. O que é preciso? Haver um vínculo nesse tipo de relação para que a aprendizagem seja significativa. Ou seja, um vínculo entre o aprendiz e o objeto de estudo. Um vínculo entre o aprendiz e o mediador. Um vínculo entre o mediador e o objeto de estudo para rever a aprendizagem. Isto é que existe. Não há centro, há rede. E a rede, para ser formada, tem que ser formada por pessoas. Não são instituições, são pessoas. E essas pessoas estão onde? Em círculos de aprendizagem, de protótipos de comunidade. Ora, aqui temos a organização nova. Uma nova construção social. Não é continuar com esse sistema. É uma nova construção social. Estás em São Paulo, não é? Tu conheces a Escola Aberta? Junto ao Jockey Club? Vamos marcar agora, como o professor nos falou, na reunião que tivemos, mas eu acho que há uma confusão muito grande ainda entre vínculo e dependência. E isso me preocupa. Eu estou certa que o centro é a relação, não existe nada sem uma relação, mas essas relações são muito plurais, cada criança tem uma relação diferente, mas não deve ser um cultivo de dependência do professor. E não é isso que me preocupa, isso é um lugar muito difícil tirar alguns professores, principalmente os com mais experiência assim, académica, e isso custa muito. Esse diálogo sobre independência, sobre um vínculo de uma forma diferente é muito difícil. Eu sei, como eu sei. Por isso é que eu resolvi chamar famílias para aqui,
para que elas se sentissem umas com as outras. E é extremamente difícil. Na teoria é fácil. Na teoria tu podes ler algumas coisas sobre isso. Na prática. Mas quem escreve teoria nunca pôs os pés no chão de uma escola, nunca fez nenhuma comunidade. E, portanto, não sabe. Ele leu umas coisinhas de Maturana, do Papert, leu do Lauro, e depois escreve umas tretas. Pronto. Eu estou sempre assim. Mas vamos à última questão que tu colocaste. A questão das apresentações, das comunicações. Não sei se já viste um filme que é Quando Sinto Que Já Sei. Tarefa para casa, para todo mundo, para toda a gente, até à próxima semana. Ver o vídeo Quando Sinto Que Já Sei. Indispensável. Quando Sinto Que Já Sei são 7 projetos que eu acompanhei, uns mais por dentro, outros menos, e num dos projetos, projeto Âncora, portanto, o vídeo é feito em vários lugares, e eu estava no projeto Âncora quando o realizador do vídeo estava lá, colhendo imagens. Passou uma menina, creio que na altura tinha 11 ou 12 anos, e o realizador perguntou-lhe, ouve lá, aqui não se faz avaliação? Aqui não há avaliação? Ela olhou para ele e disse, isto tudo filmado, deu o nome ao vídeo e não aparece no vídeo. Eu estou a falar porque não aparece no vídeo. Aliás, eu queixei-me, reclamei, se é o nome do vídeo, essa situação deveria aparecer no vídeo, mas não aparece. Pronto. A menina disse, respondeu, avaliação há, não há é teste, não há prova, porque prova não prova nada. Ela já estava catequizada, portanto já sabia que uma prova, um teste não valia nada, e o realizador ficou a olhar para ela e disse, como não valia nada? E ela, não, olha, vou-te explicar como é. Quando eu tenho uma necessidade, um desejo, um sonho, eu falo com a minha tutora e fazemos um projeto. Escutei bem, esta é a sequência. Fazer projetos com, não para. Fazemos um projeto. E dentro desse projeto, ela explicou tudo direitinho. Nós fazemos planejamento, planificação diária. E nessa planificação diária, nesse planejamento diário, nós incluímos roteiros de estudo. Então, nós vamos fazer pesquisa a partir de perguntas que a nossa tutora coloca. E ao fazer as perguntas, nós vamos colhendo informação. Eu olhar para o realizador de boca aberta, olhar para aquela menina, porque o que ela estava a dizer, 99% dos professores não sabem. Então, ela continua dizendo, e sabe, quando eu tenho uma informação, eu vou testar a informação, eu vejo se há outra informação, e vejo que elas são mais ou menos iguais, e quando eu sinto que já sei, eu partilho com os outros aquilo que eu sei. Ouviram bem a palavra? Eu partilho com os outros, apresento aos outros, comunico aos outros o que eu já sei. Não vou competir num teste, numa prova contra o outro. Eu partilho. Ela continuou e disse, eu até ponho no... Eu posso ajudar, que é um dispositivo, eu já sei, posso ajudar. Ponho lá para quem quiser. Eu posso ensinar. Então, a avaliação não é isso que se faz nas escolas. A avaliação é partilha. Num momento mágico, sagrado, de partilhar com os outros aquilo que a gente aprende. Solidariamente. Sem competição negativa. Quando os professores assistem às apresentações, fazem perguntas. Quando eles vão apresentar, apresentam em grupo. Ninguém apresenta sozinho. Eles apresentam sozinhos, mas em grupo. Se a criança lê aquilo que fez copy-paste, muitas vezes fazem isso, do computador, baixa e tal, a tutora diz, não serve. Tem que ser na tua linguagem. Ou seja, ele tem que saber selecionar informação, analisar informação, criticar informação, comparar informação, avaliar informação, sintetizar informação e comunicar informação. São 7 processos complexos de pensamento. O pensar sobre pensar, a metacognição, que é preciso desenvolver nas crianças. E a escola não faz isso. A criança está escutando e dizendo o que é que vai sair na prova, o que é que vai sair no teste. Dá para entender? Quando eu sinto que já sei, eu partilho. O que é que eu estou aqui a fazer? De graça. Estou a partilhar-me. Pensando que pode ser útil. Não sei se é, mas estou a partilhar-me. E mais, se alguém aqui não concorda comigo, e é bom que não concorde, eu peço encarecidamente que se manifeste. E que me diga o que é que ele pensa. Porque se alguém pensa diferente de mim, se alguém me contesta, eu estou interessado em dialogar.
Eu quero aprender com o outro aquilo que o outro sabe e que o leva a dizer que eu não estou certo. Compreenda? Isso chama-se alteridade, aceitação do outro. Eu aceito o que o outro me ensina quando eu preciso de aprender. Quando eu sinto que já sei. Um vídeo, até ao próximo. Não se esqueçam de ver o projeto Âncora, não se esqueçam de ver os vídeos da Ponte, da Escola Aberta. Vão vendo isso, que está lá tudo. Ok. Agora quero acrescentar mais uma coisinha. Não sei se está mais alguma mãozinha levantada. Zizi. Sim, amigo Zé, a Daniele está com a mão levantada. Vamos lá, Daniel. Olá, me ouvem? Bom dia, boa tarde. Vou tentar ser breve para não tomar muito tempo. Eu acho que o meu pedido de ajuda assim, é ao José e também aos colegas que estejam aqui por Portugal. Eu estou em Portugal há 5 meses, vim com um filho de 10 anos, frequenta aqui o agrupamento de escolas. E, bom, eu sou professora, sempre fui professora no Brasil, mas aqui meus diplomas de nada valem, então estou fora da escola. E está sendo basicamente desesperador, por isso que eu comecei a vir aqui, né? Assim, é uma situação, além de pedagogicamente horrível, chato, péssimo, competitivo, ainda com castigos, com gritos, é uma situação péssima e que eu quero mudar, né? Por mais que muita gente me diga, então volta para o Brasil, então paga uma escola particular, caramba, eu vou mudar isso. Só que eu estou com uma dificuldade muito grande, que é a de não ter ainda o acesso. Eu não consigo conhecer as professoras da escola, conheço só a professora de turma do meu filho, nós não passamos do portão da calçada da escola, todos os eventos que tem eu participo, mas as professoras não estão lá. Então, assim, como conseguir construir algum acesso para dentro das escolas? Eu não sei se todas as escolas em Portugal são assim tão fechadas, se é uma especificidade desse agrupamento. Estou tentando montar aqui a comunidade de famílias e pessoas do bairro, isso tem caminhado um tanto mais de conhecer essas pessoas, mas dentro da escola mesmo, conheço somente a professora de turma do meu filho, que não é das pessoas mais agradáveis, não é alguém que eu chamaria para um café, com certeza. Então, é isso. Se alguém tiver dicas, ajudas, caminhos, quero resolver isso um quanto antes, porque nenhuma criança merece passar pelo que meu filho e os outros tantos estão passando, certamente. Obrigada. Daniel, antes de mais nada, diz-me qual é o agrupamento. É o da Vila Nova da Barquinha, agrupamento de escolas de Vila Nova da Barquinha. Essa Vila Nova da Barquinha que fica no distrito de Castelo Branco, é isso, não é? Barquinha é do distrito de Santarém. Distrito de Santarém fica logo no pé do Tejo, foi um agrupamento que teve uma mudança há alguns anos, que é Ciência Viva. Entroncamento. Bom. Ótimo. Então vamos. Eu creio que já te mandei um e-mail sobre isso. Eu vou a Portugal agora. Então vamos. Isto serve para a Daniel, serve para qualquer outra pessoa. Eu lido neste momento com diretores de agrupamento fantásticos, maravilhosos. Eu penso que alguns até estão aqui conosco. Mas há uma tradição de autoritarismo ligada a essa escola do grito, da ameaça e tudo mais. Também é a maioria, pronto. Mas eu prefiro pensar naqueles que fazem diferente para mim. Quando acontece isso, eu faço algumas recomendações. Primeiro, Daniel, tu tens acesso ao projeto educativo do agrupamento? Sim, já li todo, sim. Então faz-me um favor, manda-me em suporte digital. Porque nós vamos ver que aquilo que está no projeto educativo não está na prática. Aí, começamos logo por aí. E manda-me também o contacto do diretor do agrupamento, que eu quero falar com o colega ou a colega, com toda a gentileza e serenidade que eu tenho que pôr no diálogo. Entretanto, dado que os professores não te deixam acercar, vai constituindo esse círculo de vizinhança, falando com as pessoas, tal, de modo que, se vós quiseres, eu estarei convosco um dia, porque são tantos lugares onde eu vou que só posso estar um dia. Um dia convosco, já depois de falar com o diretor, já depois de falar com a professora, a diretora de turma,
Em que ano é que está o teu filho ou a tua filha? Em que ano Está no quarto ano. Quarto ano. Não, no primeiro ciclo, ok. Então é a professora dele, a diretora é a professora. Vai preparando, a partir do projeto que tu tens e que me vais enviar, se possível hoje, que é para eu começar a ler, vais me descrever o que é que a tua filha diz que se passa dentro da sala de aula. Quais são os rituais, as práticas, tudo isso. Dado que tu não tens acesso, mas agora devo dizer-te que tens acesso. Ninguém pode proibir uma mãe de entrar num prédio de escola. Escola é um espaço público. Ok? Mas infelizmente é assim. Eu tenho tantas histórias. Foi aqui no Brasil, e também em Portugal já aconteceu, que eu vou entrar e vem o porteiro e põe a mão no peito. Quando ele põe a mão no peito, eu atiro logo, porque eu não permito que me impeçam a entrada no espaço público. Eu chamo o Ministério Público imediatamente para corrigir a situação. Portanto, enfim. Então é isso, Daniel. Não quero falar de coisas tristes, mas infelizmente acontecem. Manda-me então isso, manda o regimento interno, o regulamento interno da escola, os projetos que estão em curso na escola, presumo que estejam Maia, que estejam vários projetos em curso na escola, eu quero saber quais são, e vamos então marcar o dia, se tu quiseres, é evidente, de eu estar pessoalmente, fisicamente, presencialmente, e digo-te que quero reunir com toda a comunidade, com todos os pais que queiram proteger os seus filhos dessa escola, que eu nem vou classificar, que infelizmente ainda existe. Eu não estou a crucificar a professora, cuidado. Eu compreendo muito bem essa professora, que é a professora da tua filha. Ela se protege, ela se acomoda, ela tem medo de ter emprego. Pois é o medo. Mas acho que se tu me deres o contacto dela, ou do diretor, a gente vai conversar e vai... Então vamos criar um círculo de vizinhança que depois pode transformar num círculo de aprendizagem, de proximidade no próximo ano letivo. O objetivo último que eu tenho nestes encontros é que até ao fim de junho estejamos preparados para trabalhar em protótipo de comunidade. Protótipo de comunidade. Espero que seja possível. Até lá, eu vou propor várias coisas. Até lá, eu irei às escolas portuguesas que estão neste projeto. Quando voltar em julho, em agosto, irei às escolas brasileiras. Vou visitar aí a tua filhota, não é? Que eu estou a ver ali no projeto circular. Bom, porque faltam aqui crianças. Então pronto. Daniel, está combinado? Manda-me, vamos conversar, manda-me os endereços, eu mando uma mensagem fraterna de diálogo e vamos ver então a data. Põe no e-mail a data que tu podes, que eu vou ver se tenho possibilidade também. Então estamos a 5 minutos do final. Vamos lá. Temos o Luiz com mão levantada e daqui a 5 minutos estarei informando. Luiz. Olá, boa tarde a todos. Bom dia para o Brasil, bom dia, professor. Vou tentar em 2 minutos dizer uma coisa a Daniel e pedir uma informação ao professor. Daniel, em Portugal, eu sou diretor de uma escola, como alguns daqui saberão. Se quiseres vir 150 km mais para sul, eu aqui dou-te guarida em Lisboa, está bem? Mas não deixo aqui o meu e-mail para te ajudar. Nas escolas portuguesas existe um órgão chamado Conselho Geral. É um órgão que superintende a atividade do diretor. Órgão onde estão os pais representados. Está bem? Esse órgão pode perfeitamente receber uma participação tua sobre o que não está bem na vida da escola. Ponto 1. Vou deixar aqui o meu e-mail para se precisares de ajuda. Está bem? Professor, deixe-me pedir-lhe um ponto de situação. Há 15 dias, o professor falou em 5 etapas. Eu tentei começar a escrevê-las. Escrevi assim. Corrija-me se eu estiver mal. Primeira etapa, formar grupos. O professor disse grupos de 4 ou 5, espaços diferentes. Segunda etapa, descobrir o que está próximo da escola e de casa. Colocar os alunos a fazer perguntas. Terceira etapa, partilhar o que já sei. Está correto?
Está correto. Obrigado. Faltam duas Então, etapas. Luís... vamos lá. Faltam duas. E essas eu depois vou explicá-las noutra altura. Tá bom, Ok. Luís? Tá Vão bom. treinando a gestão de espaço-tempo, vão treinando, porque vão ver que os alunos falham redondamente. Eu já fiz isso em tantos lugares, eles esquecem-se da hora, eles não passam para outro espaço, é preciso estar a lembrá-los, porque eles estão controlados continuamente. Quando se põem com autonomia precária, eles não a exercem. Então, o Luís é um dos que eu recomendo como diretor de agrupamento, mas infelizmente a Daniel não o tem. Mas a outra, olha, deve estar aí a Adélia, que é muito mais perto, a Adélia também. Então a Daniela vai ser disputadíssima pelo Luís e pela Adélia. A Adélia está em Leiria. E temos o Nuno em Marinha Grande também. É um bocadinho mais perto, Luís. Tu vais perder a Daniela, estou brincando. Eu preferia que a Daniela ficasse onde está, na Vila Nova da Barquinha, porque eu tenho umas continhas para ajustar lá na Vila Nova da Barquinha. Não é por acaso. Pois é. Depois eu conto-vos, que é uma história longa e agora não há tempo para contar. Eu rio-me que é para não chorar. Então, meus amigos, minhas amigas, trabalho para casa. Quando sinto que já sei, vídeo, mais a ponte, mais o âncora, mais a escola aberta, vídeos que estejam por lá. Estudar o que é um círculo de aprendizagem. Começar a construir a ideia e construir com pessoas. Fazer o treino de espaço-tempo. E tudo o que vós mais fizerdes, eu vos agradeço. Estamos no final, falta um minuto. Resta-me agradecer à Zizi, ao Léo, ao Bruno e aos que estão da Educação Humanizada presentes. E vos agradecer também, está ali um coração bonito, eu também não sei pôr corações, portanto, estou semi-analfabeto digital, não sei. Então, vos agradeço e encontrar-nos-emos às 11 horas no próximo sábado ou às 14 de Portugal. A partir do dia 17, eu estarei em Portugal, 7 de Abril, e de lá falarei para o Brasil, bom dia, e direi aos portugueses em Portugal. O professor Sim, chega dia 7, o professor chega dia 7. Vou chegar no dia 17 de Abril, mas vou estar com a família. Eu percebi dia 7, peço desculpa. Ainda vinha a tempo de beber um champanhe em minha casa, porque eu faço 55 anos nesse dia. Mas pronto, comemoramos depois. Então, dia 17, o mês de Abril eu não pus no périplo, porque eu vou alugar. Faz bem, família, faz bem. não é? Porque é meio mês para a família e 2 meses para a escola. Muito bem. Ok. Então,